grande julgamento. Comentarista Wilson dos Santos. Clique no gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Bem-vindo ao canal Esperança em Deus. A paz do Senhor Jesus esteja na tua vida. No capítulo 8, verso 14, lá diz assim: e ele me disse, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. De acordo com a profecia de tempo, podemos empregar tardes e manhãs, como se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 5. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Em Números 14, 34, segundo o número dos dias em que espiastes essa terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levareis sobre vós as vossas iniquidades. 40 anos. E conhecereis o meu afastamento. É no caso do povo de Israel, né? Eles desobedeceram a Deus e ficaram vagando por 40 anos no deserto. E no livro de Ezequiel, capítulo 4, versos 5 a 7, é dito ao profeta que ele levaria a iniquidade da casa de Judá 40 anos, um dia por cada ano. Então, é aqui que entra a maneira de interpretação das 2300 tardes e manhãs. Nós vemos que é uma profecia longa, é uma profecia de tempo. E para entendermos a purificação do santuário celestial, é necessário, então, entendermos quando começaram as 2000 tardes e manhãs, ou 2300 anos. A resposta se encontra no capítulo 9, no livro de Daniel, e o verso 24 até o verso 27. 70 semanas estão determinadas, ou cortadas, né, sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Diz mais o texto, né? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempo angustiosos. Então, aqui está nos relatando que o povo que se encontrava lá no cativeiro babilônico, durante 70 anos, né, eles receberam a ordem para retornarem à sua pátria e reconstruir a cidade que se encontrava em ruínas, né, porque ela foi completamente destruída pelo exército de Nabucodonosor. Então, o interesse desse estudo é exatamente mostrar para você que Daniel 8,14 é uma profecia que exige uma interpretação mais clara do tema, né? Mais claro
porque aí envolve também a purificação do santuário celestial. E para entendermos, temos que navegar na história, né, desse santuário, que eu tenho alguns vídeos que falam sobre o santuário, você poderá examiná-los, né? E esse assunto que eu trago para você é exatamente um assunto relacionado ao grande dia, né, do juízo, né? O dia que Deus está julgando o mundo. Então nós vamos entender através de um estudo mais sistemático, né, da palavra de Deus. Sabemos que não é um estudo simplista, né? É um estudo bem complexo e precisamos entender de uma forma correta, para que não haja dúvida das pessoas que estão assistindo esse vídeo. E aqui diz mais: e depois das 62 semanas será desarraigado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra. Estão determinadas as assolações, falando, quer dizer, dos sinais do tempo que nós estamos vivendo, né? Quem nunca ouviu falar de guerra? A guerra está espalhada por toda parte, né? No mundo, né? Ameaças de invasões, de território, né? E por aí vai, né? E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a ala das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então nós vemos que essa profecia se trata de tempo, né? Um tempo determinado. E desde a ordem, né, dada para a reconstrução do templo, lá no ano 457, né, determinou, né, essa ordem, né, o decreto de Artaxerxes, né, o rei da Pérsia, né, que foi dado a Neemias, né, para que ele reunisse ali o pessoal, né, o povo, para a reconstrução da cidade, e recebeu toda a ajuda para essa reconstrução. Mas em tempos difíceis, porque os inimigos do povo de Israel não queriam. Eles não queriam que a cidade fosse reedificada novamente. E assim foi um grande obstáculo para a reconstrução dessa cidade, né? Quando eles estavam reconstruindo os muros, eles ficavam ali de tocaia, né? E o povo de Deus precisou então usar a espada. Uma mão eles trabalhavam e a outra com a mão na espada, da espada, porque poderia ser atacado, né, a qualquer momento, né? Então, foi um tempo angustioso mesmo. E era interessante a construção dessa cidade, Jerusalém, porque dela viria o Messias, que é Jesus. Então, as 70 semanas aqui, 7 vezes 7, 49 anos, né? A partir do ano 457 a.C., que foi expedido a ordem para a reconstrução da cidade, que durou 49 anos, né? Deu 7, né? 7 semanas, está escrito lá, 7 vezes 7, 49 anos, né? É claro que aí estou falando na linguagem profética, né? 7 vezes 7, 49, mas como se trata de anos, como foi dito antes, então 49 anos foi a duração da reconstrução da cidade de Jerusalém, né? Agora,
Então, as 70 semanas, que é 490 anos, foram cortadas a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Os 2.300 anos, mais as 70 semanas, ou seja, 490 anos, desde a ordem para a reconstrução de Jerusalém, que no ano 457 se deu, né? E terminou com a morte de Estevão, lá no ano 34, né? Então, desde o ano 457 até o ano 34, 490 anos, né? E aí, com a morte de Estevão, selou então a rejeição do povo de Israel do Messias, né? O povo de Israel deixou de ser a nação eleita por Deus, passando o evangelho para os gentios. Os gentios agora recebem o privilégio muito grande de serem, né, salvos por meio do Messias, por meio de Jesus. Mas eles teriam que aceitar o evangelho. Assim também os judeus. Os judeus não foram totalmente rejeitados por Deus, mas eles deveriam ser salvos por meio de Jesus. Eles teriam que aceitar o Messias. E até hoje, os que aceitarem Jesus serão salvos, tanto faz judeus como gentios, né? Como pessoas que não fazem parte do povo de Israel. Serão salvos da mesma maneira. Não existe privilégio nenhum, não há um povo especial, mas todos serão aceitos por Deus se aceitarem o Evangelho de Cristo, né? Então aí nós vemos que interessante que dentro dessa profecia que foi cortada, né, existe, se chama a profecia das 70 semanas, né? Nessa profecia, vemos que o povo de Deus deveria estar preparado para receber o Messias, né? João Batista pregou ali preparando, né, o caminho para a vinda do Messias. Foram muitos batizados por meio de João Batista. Então o caminho foi preparado, né, para a vinda do Messias. E quando o Messias se apresentou lá no ano 27, no ano DC, né, depois de Cristo, né, aí, quer dizer, Jesus veio, foi batizado no Rio Jordão, por meio de João Batista, né? E daí para frente ele começou o seu ministério, do ano 27 até o ano 31. Jesus teve que passar por aflições, mas venceu, né, Satanás, e foi então crucificado numa cruz, né, no ano 31. Mas a profecia fala de uma semana, né? Uma semana tem 7 dias. Como se trata de anos, então não é 7 dias literais, é 7 anos. 7 anos dividido no meio dá 3 anos, né? E meio. 3 anos e meio mais 3 anos e meio dá 7 anos. Então, durante 3 anos e meio, que findou com a morte de Jesus no ano 31, Jesus então cumpriu o seu ministério terrestre aqui na Terra. E no ano 34, então termina a contagem de 7 semanas, né? E é mais 3 anos e meio, dá 7. Então, no ano 34, com a morte de Estevão, né, que foi apedrejado, né, selou então a rejeição dos judeus ao Messias. E assim o evangelho partiu para os gentios. Então aí terminou então as 70 semanas, ou 490 anos, determinado para o povo de Deus, né? Era um tempo de preparo para eles receberem o Messias. E agora interessante, aí fala também de 72 semanas, né? A partir da até o batismo de Jesus, ou 72 semanas.
Quer dizer, desde a ordem dada ali por Artaxerxes, né, o último rei que decretou essa ordem, né, para retirar do povo lá de Babilônia, porque é claro que houve outros decretos, né, de Ciro, de Dario, e concluiu com o de Artaxerxes. Do ano 457, aí deu 72 semanas. Se você agora multiplicar isso aí, 7 vezes 72 dá o quê? Dá 434 anos. Aí até ao batismo de Jesus no ano 27. Você vê que tudo é matematicamente planejado por Deus, né? A Bíblia também existe a matemática. E muitas vezes erram de interpretar uma profecia sem buscar o conhecimento em outras partes dessa escritura para abordar certos assuntos, né? Proféticos, é claro. E assim, então, essa profecia levou esse tempo todo, né? Até chegar ao ano 34. Agora, se você subtrair, veja bem, subtrair 2.300 anos menos 490 anos, que foi o tempo cotado, né, para o Messias, nós vamos chegar a 1.810 anos. Veja bem, 1.810 anos. Se você observar atentamente, aí nós vemos que esse 1.810 anos, ele vai chegar até ao ano de 1844. Mas como que eu vou saber isso? Eu vou somar, veja bem, eu vou somar 1810 mais 34, com a morte de Estevão, né? Vai dar o quanto? Vai dar, se eu fazer essa conta, vai dar exatamente 1810 mais 34, aí já é uma conta de mais, né? De adição, né? Vai chegar a 1844, no outono de 1844, que é a purificação do santuário celestial. Simbolicamente, é claro, né? Que no céu não existe pecado, né? Não tem nada para ser purificado lá de imundícia, assim, literais. Mas existe as imundícias espirituais que se encontram nos livros, né? Ali no céu, no livro de condenação, né? Nos céus. Então nós vamos ver para frente isso aí. Então, em 1844, veja bem, para você entender, 1844 é uma data importante para o povo de Deus, mas para muitos não significa nada, né? Para o povo de Deus é importante. O dia que é Cristo, nosso sumo sacerdote, veja bem como está lá no livro de Hebreus, você pode pegar o livro de Hebreus lá e ver para você ver. Nós temos um sumo sacerdote que se encontra nos céus intercedendo por nós. E quando Jesus morreu na cruz, veja bem, ele começou uma outra obra, uma obra de intercessão no primeiro compartimento do santuário. Isso tem que ficar claro para você. E isso aí durou até 1844. Jesus ficou lá no santo lugar, no primeiro compartimento do santuário. Que se você for ver lá em Israel, havia sim um santuário levítico, né? Esse santuário não existe mais aqui na terra, ele foi completamente destruído no tempo dos romanos, né? Lá no ano 70, né? Jerusalém foi destruído e o santuário também. Mas Deus tem um santuário lá no céu. Quando Deus falou a Moisés lá no Monte Sinai, ele falou assim, faça um santuário, de acordo com o modelo que eu vou te mostrar aqui no monte. E Moisés construiu um santuário de acordo com o que já existia lá no céu. Então no céu existe um santuário.
E esse santuário é onde Jesus se encontra hoje, intercedendo por nós também, e também sendo realizado ali também o juízo também. É um dia de purificação, de expiação de pecados, né? Porque os pecados são removidos, todas as que aceitam Jesus como Salvador, os seus pecados são removidos. Está entendendo? Lá do céu, são removidos. E nós vamos ver aqui por quê, para a gente compreender melhor como é realizada essa cerimônia, né? E nós vemos que nós temos no céu um advogado, um sumo sacerdote e um juiz ao mesmo tempo, né? Eles exercem várias funções, né? Para o benefício do povo de Deus. O julgamento, é preciso entendermos que o julgamento para o povo de Deus não é mau. É ruim para aqueles que não aceitam o Evangelho. Aí é triste e é lamentável. Mas para o povo de Deus, não. Porque aqueles que são de Cristo não tem que temer o juízo, né? Porque o juízo ele traz esperança, sim, né? Para o povo de Deus. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, já disse, né? Temei a Deus e dai glória, porque vindo é a hora do seu juízo. Então a pessoa precisa temer a Deus e dar glória a Deus, mesmo viver de acordo com o Evangelho. O juízo já se encontra em andamento. Nós não temos que esperar o juízo lá no final do fim do tempo da graça, lá na ocasião da volta de Jesus, não. Nós temos que preocupar agora, porque os nossos pecados podem ser cancelados ou colocados no livro da condenação. Se nossos pecados forem cancelados por meio de confissões que nós fizemos a Deus, é claro que tem que ser feito a Deus, não ao homem. E por meio do sincero arrependimento, os nossos pecados vão ser tirados do santuário, lá dos céus, está entendendo? Ele não vai existir mais lá. É isso que é a purificação do santuário, que você precisa entender. Os seus pecados que se encontraram no livro da condenação vão ser cancelados, vão ser lançados no fundo do mar. Aleluia, glória a Deus. E o seu nome vai ser passado para o livro da vida, o livro da felicidade eterna, o livro da vida. Então, mas aqueles que rejeitarem a Cristo, os seus pecados continuarão no livro da condenação. Não serão retirados do santuário, serão da Nova Jerusalém, no céu, né? Vai continuar no livro da condenação para os transgressores da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, serão então condenados à morte eterna, como está escrito lá no Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, né? Lá, Satanás e a besta, né, que fala lá, o falso profeta, serão lançados todos no lago de fogo, que é a segunda morte, né? Você precisa entender bem isso aí. Este é um grande julgamento, né? O trono branco, né? Lá fala sobre o trono branco. E quem estava sentado no trono branco? O próprio Deus, né? Sentado no trono branco, né? E ali, então, as pessoas se encontram em frente ao trono, ou para serem absolvidos ou para serem condenados, né? Mas no juízo, nós vemos que o juízo tem 3 fases. Isso você precisa entender, teologicamente, estudando, nós vamos ver que há 3 fases no juízo. Primeiro, começou em 1844, que é a fase investigativa, onde os pecados são investigados, não porque Deus não conhece os nossos pecados, é porque Ele quer tudo limpo, tudo que o julgamento de Deus é correto. Então Deus quer o quê? Que você fique sabendo a gravidade do mal, né? Do mal que é o pecado. Então o que acontece? Você vai receber ou a absolvição dos pecados ou a condenação, por não ter aceitado o Evangelho. Se você aceitar o Evangelho, você será absolvido. Se não,
porque a condenação é essa. Não que Deus quer condenar o mundo, não. Deus não quer a morte de ninguém, não quer a destruição de ninguém. Mas se a pessoa rejeita o Evangelho, ele está rejeitando o quê? A oportunidade que Deus está dando, que é a graça, né? A graça é de você estar no céu, mas se você não quer ir, ele não vai te levar para o céu, você está entendendo? Porque isso faz parte do amor de Deus. Se a pessoa não quer ir, Deus não obriga ele a ir. Você quer viver nesse mundo, viver no pecado, ele vai viver no pecado. Mas ele vai, no fim, ele não vai ter a recompensa final, né, que é a vida eterna. Agora, é interessante, o juiz tem 3 fases. A primeira fase é investigativo, a segunda é confirmativo e a terceira é a fase executiva. Então nós estamos desde 1844 para cá, nós vivemos na fase investigativa. Nós somos investigados. Até as nossas palavras, nós temos que prestar conta a Deus, né, pelas nossas palavras. Então, veja bem, se nós vivemos agora em rebelião contra Deus, o nosso nome vai ser levado para o céu e colocado ali no livro da condenação. Mas se há arrependimento, ele é imediatamente retirado daquele livro e passado para o livro da vida. Porque o próprio Deus diz, todos aqueles que pecarem contra mim, imediatamente o nome deles será arriscado no livro da vida. É assim que o próprio Deus disse para Moisés lá no deserto, né? Todos aqueles que pecaram contra mim, o nome deles será arriscado no livro da vida. Então, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Isso você precisa entender. Às vezes você acha que é impossível, que eu cometi. Você pode pensar assim, pode falar, eu vou falar nas minhas palavras aqui. Eu tenho cometido muitos pecados e Deus não vai me aceitar. Isso é um erro, é outro erro. Deus não mede os seus pecados. Ele olha se há arrependimento. Se você confessar os pecados, né? Confessar os pecados e abandoná-lo, não ficar na prática do pecado, você vai ser absolvido e vai herdar a vida eterna e viver a felicidade eterna, né? Ao lado de Deus e de Jesus, ali no céu, né? Mas existe também a outra fase do juízo, que é a fase, o juízo que ocorrerá no milênio, né? Depois da volta de Jesus. Quando Jesus retornar pela segunda vez, ele subirá com a igreja, com os salvos, que já foram julgados. Veja bem, para você entender. Já foram julgados no primeiro julgamento, no juízo pré-advento, que é o juízo investigativo. Agora, essa fase aí, no milênio, é o juízo já confirmatório, né? É um juízo de confirmação. É como o apóstolo diz, né? Apóstolo Paulo, né? Fala lá que todos comparecerão perante o tribunal de Deus para julgar, né? Até fala com o povo lá, né? Que não estava conseguindo julgar as coisas mínimas, né? Como eles iriam julgar as coisas maiores, né? Então nós vemos que aqui em Romanos 8, né? 1 e 2, né? 1 e 2, lá diz que quem irá ser aprovado neste juízo? Agora você vê, quem irá ser aprovado neste juízo? Romanos 8, 1 e 2 diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então aí está.
Então, a pessoa que está em Cristo Jesus não precisa temer a condenação, ser reprovado no dia final, né? Ser condenado e receber a pena de morte, né? Mas agora, no tempo que nós estamos vivendo, nós temos que ter o maior cuidado possível, né? O maior cuidado, porque Satanás está como leão para tragar aqueles que ele encontrar no caminho, né? Levá-lo à destruição final, porque ele já foi julgado e condenado também, né? Agora, no juízo milenar, lá nos céus, quando o povo de Deus ficar ali 1000 anos, veja, 1000 anos nos céus, 1000 anos haverá o julgamento confirmatório. Ali o povo vai ver quem foi salvo e quem não foi, porque o julgamento de Deus, ele é claro, claro como o cristal, né? Ele precisa entender que Deus é justo, ele não quer fazer nada atrás dos panos, né? Então ele vai mostrar por que alguém foi salvo ou não foi. Então o povo de Deus vai ter o privilégio de examinar cada caso. Esse é um juízo confirmatório. E no final haverá o juízo executivo, né? Depois do milênio. Depois do milênio, lá no Apocalipse, né? No Apocalipse, capítulo 20, né? Fala sobre esse juízo lá, né? Capítulo 20. Vou pegar aqui, ó, a minha Bíblia e você vai entender aqui o assunto do julgamento, do grande julgamento, né? 20, versículo 7. Vamos ver no 7 aí. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para ajuntar em batalha. E subirá sobre a largura da terra e secará o raiado dos santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. Então é a condenação final, é o veredito final, né? Depois de ter o povo ser passado pelo grande trono branco, né? Onde Deus está sentado, ali então é expedido as penas, né? Para cada um segundo a sua obra. E aqui diz que o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. Então aí diz, mas de dia e de noite será atormentado para todo sempre. Então aqui é a fase final do julgamento, né? É o juízo executivo, né? Então, nesse juízo, então, todos estarão presentes ali, os ímpios, né? É claro que o povo de Deus, eles não irão passar por esse julgamento, porque eles já foram absolvidos, né? No primeiro julgamento, que é o juízo de investigação. No juízo, durante o milênio, que é a segunda fase, o povo de Deus vão fazer parte no julgamento dos ímpios, mas não serão condenados nesse julgamento, porque já são salvos. Os salvos não serão condenados, né? E na fase final, que é o juízo executivo, o povo de Deus também não farão parte. É só os ímpios mesmo, aqueles que rejeitaram a Cristo, né? E aqui diz assim, ó, no verso 14 do Apocalipse 20, diz assim, ó, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Verso 15, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é a pena de morte, né? A condenação final. Então veja bem, então esse é o julgamento. Agora, para entendermos tudo isso aqui, esse julgamento aí, é muito interessante isso aqui, né? As 3 fases do julgamento. Alguém pode dizer assim, mas onde você tirou essa ideia? Ora, nós vemos aqui que nós temos que ir lá no
no santuário levítico, lá no dia do Yom, né? Kippur, não é isso? No dia ali da purificação do santuário de Israel, do tabernáculo, né? Para vermos esse assunto que é tão interessante para todos nós, né? E assim a gente entender mais um pouco sobre a Bíblia também, né? Existe parte difícil na Bíblia, né? Eu até digo para você, se você não entender bem ou não entendeu bem o vídeo, volte lá novamente, torna a ver. Se você gostar deste assunto, volta lá e procura ver. E com a Bíblia aberta você vai descobrir a verdade sobre o juízo final, né? E aqui nós vemos, vou passar para você aqui a informação lá do Antigo Testamento, né? Isso é para melhorar a nossa compreensão da purificação do santuário. Então aí nós precisamos buscar luz no santuário levítico, lá no santuário levítico. Lá tem um julgamento em 3 fases também. E apresenta detalhes, né? Isso é no Levítico 16, Levítico, né? Capítulo 16, versículo de 1 até o 34. Você vê que, aí eu vou até resumir, porque é muito grande, né? O capítulo, né? Mas você poderá examinar e ver isso, se é realmente assim, né? Lá diz assim: Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa, e os sacrificará. Então, a primeira coisa que o sumo sacerdote fazia, no sacerdote levítico, no final do ano, é claro, né? No final do ano, então, havia ali, então, essa grande cerimônia, né? De purificação do santuário. E era só o sumo sacerdote poderia entrar lá no Santíssimo, no segundo compartimento do santuário. Nem os sacerdotes não poderiam entrar, só o sumo sacerdote poderia entrar. Era o dia da purificação do santuário. E esse dia era um dia especial para o povo de Israel, porque o povo de Israel, nesse dia, eles tinham que jejuar, orar, confessar os pecados, porque era um dia de julgamento também. Era um dia de expiação, mas também um dia de julgamento. Então, era um dia especial. E aí Arão, então, antes de realizar essa cerimônia solene, ele pegava um novilho, que era a sua oferta oferecida a Deus, um novilho, né, pelo pecado, e matava esse animal, sacrificava esse animal por si e pela sua família, pela sua casa, que significa família, né? E então, em seguida, o quê? Ele vai e fazia confessar o pecado ali naquele novilho, né? Simbolicamente, é claro, né? E ali imolava ou sacrificava o novilho, que era para a expiação por eles, né? Para Arão e a sua família. Depois, veja bem, aqui os detalhes, né? Depois, Arão, ia até o altar, onde ficava o incenso, né? O altar de incenso, né? Ali ele pegava o incensário cheio de brasas do altar de incenso, ele punha fogo naquele altar, não é isso? Pegava as brasas do altar de incenso, colocava no incensário com incenso, né? E isso era apresentado diante do Senhor. Veja bem a responsabilidade, né, do sacerdote. Agora, nesse incensário, veja bem, era colocado incenso aromático. E aquela fumaça do incenso, o anúncio, como fala aí, preenchia todos os compartimentos do santuário. E esse incenso aromático era bem moído. Então, esse incenso era levado através do véu
Ele saía agora do primeiro compartimento do santuário e entrava no segundo compartimento, que era o Santíssimo. E ali ele vai oferecer o incenso perante o Senhor. Ali ele oferecia o incenso perante o Senhor ali. Por cima do propiciatório, porque na arca do conselho havia uma tampa chamada propiciatório. E havia dois anjos ali, né? Dois querubins ali, todos de ouro, de acordo com a doutrina do santuário israelita, né? Agora, então, fazia ali, era oferecido incenso ali diante do propiciatório, que está sob o testemunho, que é a arca do concerto, né? Que tinha dentro dessa arca, que era um baú, os 10 mandamentos. Né? Tinha ali, continha as 2 tábuas de pedra, os 10 mandamentos, a vara de Arão que floresceu, era um grande milagre isso aí, né? A vara floresceu depois de alguns tempos, né? E também o vaso que continha o maná, que era o símbolo do cuidado de Deus para o povo de Israel, para a proteção ali no deserto, que você vê que eles tiveram até a comida ali, o pão que desceu do céu, né? Que era o maná. Agora Jesus também, ele mesmo disse, né? Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Depois que Arão fez essa cerimônia, esse ritual, ele vai tomar, veja bem, o sangue aqui, ó. Ele vai tomar o sangue do novilho sacrificado por ele e sua família, e com o dedo aspergirá sobre a frente do propiciatório e diante do propiciatório 7 vezes. Veja bem, 7 vezes. Ele vai sacudir o sangue. É fazendo assim, ó. Vai sacudir o sangue, né? 7 vezes diante do propiciatório, por cima da tampa da arca, onde ficavam os 10 mandamentos. Depois, veja bem, depois da expiação pelo sumo sacerdote e de sua família, veja bem, ele sacrificará o bode escolhido, porque era escolhido 2 bodes por meio de lançamento de sorte. Era a maneira que eles faziam lá, lançando a sorte, e ali o bode, onde a sorte caía sobre o bode escolhido, então esse bode seria oferecido em sacrifício, né? O que aconteceu aqui, lançaram a sorte, tinha 2 bodes, o bode que foi escolhido foi chamado de bode expiatório, que simbolizava Jesus, né? Que iria tirar o pecado do mundo. É o bode expiatório. Desse bode, ele pega o sangue, leva até o Santíssimo. Veja bem, até onde estava a arca do concerto. E ali então, ele vai o quê? Ele vai aspergir o sangue em cima do propiciatório e à frente do propiciatório. Ele vai fazer como ele fez com o sangue do novilho, né? Que é para ele e sua família, esse sacrifício. Agora não, agora esse sacrifício aqui do bode expiatório é por toda a congregação de Israel, para a purificação dos pecados, né, de Israel, das imundícias, né, que Israel praticou, a idolatria, outras coisas mais, prostituições, né? Então, esse sangue era aspergido em cima da lei, ali provando que o povo de Israel estava morrendo para o pecado. Esse ato de aspergir o sangue ali é para aplacar a ira da lei, simbolicamente dizendo, que eu estou falando, que a lei não fala, né? Claro, mas tudo é simbólico aí. É simbólico. Então, veja bem, o sangue era aspergido também 7 vezes. E assim o sumo sacerdote, ele vinha fazendo a purificação. Vinha no altar de onde ele tirou ali a brasa, né? O altar de incenso, né? Daí vinha fazendo a purificação, até chegar no pátio. Veja bem, o pátio onde ficava a bacia. Tudo era purificado com sangue.
Então, depois, aí, isso ficava no pátio, na entrada do tabernáculo, que é a casa, que é chamada também casa da congregação. É o local de encontro de Deus com o povo, né? A casa da congregação, que é o mesmo tabernáculo, que Deus pediu que Moisés construísse. Então, agora, lá no pátio ficava o altar dos holocaustos. Ali eram levados animais de ofertas, né, para o pecado, e os animais eram sacrificados e colocados em cima do altar e oferecido a Deus em sacrifício. E esse animal era queimado ali no altar e oferecia a Deus para os pecados voluntários ali, ou por ignorância, né? Então esse era o ritual do santuário. Aliás, um breve apanhado disso aí, porque o assunto é muito extenso. E nós vemos que então quando era feito ali a purificação, o sumo sacerdote precisaria estar o quê? Preparado, porque senão ele morria lá dentro. Você veja bem, ele tinha que fazer a cerimônia para ele mesmo, de purificação, de expiação por ele e a família dele, e depois para o povo. Está entendendo? E agora aí veja o interessante aqui, veja bem. O sangue era com o dedo passado nos 4 cantos, né? Do altar, dos chifres, né? Dos corpos que tinha no altar, que tinha 4 chifres ali, um do lado, do outro, né? Ali era colocado o sangue e o restante é derramado à base do altar, o restante do sangue. Agora, o que faremos com o outro bode que não morreu? Veja bem, o bode que não morreu é chamado em hebraico de Azazel. Na língua hebraica é chamado de Azazel. Significa Satanás. E esse bode, o sacerdote vem e confessa todos os pecados que foi tirado lá de dentro, simbolicamente, do santuário, veio lá de dentro do tabernáculo, está entendendo? Começou lá no Santíssimo. Agora, esse pecado que o sacerdote trouxe sobre si é colocado agora em cima do bode emissário, o bode Azazel. E os pecados é todo colocado, confessado ali. Toda a congregação de Israel é colocada à cabeça do bode emissário, simbolizando que Satanás é responsabilizado por todo o pecado que é cometido no mundo, né? Então ele vai levar a culpa de todo, mesmo daqueles que se arrependeram dos pecados, que foram confessados e houve arrependimento, mas os pecados vão ser colocados na cabeça de Satanás. E ele então vai ser levado para o deserto por alguém responsabilizado por isso, e ali ele vai ficar lá no deserto até morrer, no deserto. Ele não vai retornar mais aquele bode, né? Aquele bode chamado bode emissário, ou Azazel. Veja bem, é preciso entender que existem 2 bodes. Um é o bode para o Senhor, que é o bode expiatório, esse morreu, simbolizava Jesus. E outro bode, Azazel, simbolizava Satanás. E ele foi o quê? Ele foi responsabilizado pelos pecados do povo de Israel, e agora ele é levado para o deserto, e ali ele vai ficar no deserto, simbolizando que Satanás será responsabilizado no julgamento final. E ele vai ser destruído por causa disso. Então, mas ele vai ficar no deserto, que a terra vai ficar isolada por 1000 anos. Não vai haver habitante na terra. Quando houver a segunda ressurreição após o milênio, aí então acontecerá o juízo de execução. Então caiu fogo do céu e todos foram devorados pelas chamas do fogo, né? Satanás também será devorado, porque a terra se transformará em um lago de fogo, porque o fogo caiu do céu e vai espalhar por toda a terra. E assim Satanás e aqueles que seguiram a Satanás serão executados nesse juízo de execução final, que é terrível aos olhos de Deus, é contrário ao plano de Deus. O plano de Deus é que todos sejam salvos, não que haja
destruição nenhuma no final, todos seriam salvos. Mas, infelizmente, as pessoas escolheram o caminho para seguir, que é o caminho da morte, né? O próprio Deus vai, escolha o caminho da vida para que viva. Por que razão vocês vão morrer? Eu não agrado a morte de ninguém, mas, infelizmente, existem aqueles que são contra os planos de Deus. Então, esses aí não poderão entrar no céu, porque senão vai perpetuar o pecado por toda a eternidade. E isso Deus não quer. Então, é exatamente o ponto. Então, ali no último dia final ali, quando eles atacarem a cidade santa, a Nova Jerusalém, vai descer fogo do céu, vai consumir a todos. E aí a segunda morte. Até a morte vai ser lançada no lago de fogo. A morte não vai existir mais, vai ser lançada no lago de fogo, né? Então, a segunda morte vai finalizar exatamente com a destruição dos ímpios. Acabou. E ali, então, dali para frente, o povo de Deus está livre do pecado, de Satanás, que é o causador do pecado, porque ele é que vem trazendo males em todo mundo, causando destruição, né? Provocando guerra e aí por aí vai. Então vai ser destruído, acabou o pecado. E assim termina o julgamento, né? O grande dia do julgamento. Quem foi salvo, amém. Quem não foi, receberá a pena de morte. Eu espero que você entenda este assunto e se prepare para a volta de Cristo, né? Procure o caminho certo, procure estudar a palavra de Deus, se empenhar mais em obedecer a Deus e você estará completamente absolvido. Você não precisa temer quanto ao futuro, porque o futuro será maravilhoso para você. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse assunto, clique ali no gostei. Inscreva-se no canal e ative o sininho para que você possa receber novos assuntos que estarei preparando para você. Um abraço para você e até o nosso próximo encontro. Até lá. Deus te abençoe. Amém?